Olá, boa noite. Boa noite. Após prisão, o governo do Rio diz que vai pedir transferência de Rogério 157 para presídio federal. Considerado um dos maiores chefes do tráfico de drogas do estado, Rogério teve as fotos ao lado dos policiais que o prenderam postadas nas redes sociais. Governador de Minas se torna réu no STJ. Fernando Pimentel, do PT, é acusado de receber propina da Odebrecht. Governo faz nova ofensiva para tentar aprovar ainda este ano a reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vê pressão em deputados e critica a divulgação da contagem de votos. Com o novo corte, Selic vai a 7%, a menor taxa desde 1986. O presidente Temer comemora e diz que fica mais fácil para viver. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Mas ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Nós somos movidos por perguntas. Mas perguntas difíceis exigem respostas complexas. Como extrair petróleo em grandes profundidades? Como inspirar as pessoas a movimentar suas vidas? Conhecimento é a grande energia que movimenta o mundo. Então, vamos celebrar o conhecimento e estimular aqueles que movem o mundo adiante. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Parece que estamos num hospital super moderno, né? Mas, na verdade, essa é uma sala de aula do novo Senai. A tecnologia está revolucionando todas as áreas. E para formar bem as pessoas, é preciso ter excelente estrutura e muito conhecimento. Essa é a especialidade do novo Senai. E todas as nossas escolas são assim, revolucionárias. Para quem vai trabalhar no setor portuário, no automobilístico, no agronegócio ou em qualquer outro. Nos últimos 10 anos, formamos mais de 6 milhões de pessoas. No novo Senai, preparamos profissionais e empreendedores para as empresas de hoje e de amanhã. Novo Senai. O futuro se constrói com boa gestão e muito trabalho. No Todo Seu de hoje, a gente conversa sobre um assunto tão importante quanto difícil. A violência doméstica. Tem as novidades da TV garimpadas pela Cristina Padiglione. Bom, talvez você não conheça o Eric Silver, mas com certeza já ouviu muitas de suas canções. Ele é compositor, produtor de grandes estrelas da música americana e hoje o show dele é aqui no Todo Seu. Não perca, hoje, 10h30 da noite. Pode vir, estou te esperando. O
governo do Rio vai pedir a transferência do traficante Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, para o Presídio Federal. Considerado um dos principais chefes do tráfico de drogas, ele foi preso hoje numa favela do Rio. Mal havia sido detido e a prisão de Rogério 157 já estava repercutindo na internet. É que os próprios policiais postaram nas redes sociais fotos sorrindo ao lado do traficante. Em uma das imagens, o bandido também aparece sorridente. O secretário de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá, admitiu que alguns policiais passaram do ponto, mas minimizou o episódio, alegando se tratar de euforia provocada pela importância do caso. Rogério 157 era um dos traficantes mais procurados do Rio. Ele foi localizado em uma casa na favela do Arará, na zona norte da cidade. Para a Secretaria da Segurança Pública do Rio, encontrar Rogério 157 era uma das missões mais complexas e também uma das prioridades. A recompensa para quem desse pista sobre o bandido estava em R$50 mil. Desde o começo desse ano, o Disque Denúncia já tinha recebido mais de 400 ligações anônimas. Hoje, ao ser abordado pela polícia, Rogério 157 teria tentado subornar os agentes. Rogério deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão e homicídio. Logo depois da prisão, foram ouvidos tiros vindos da Rocinha. Para a polícia, os disparos seriam uma comemoração. Isso porque era Rogério 157 quem comandava o tráfico na região. E ele estaria impondo a cobrança de taxas para o comércio e controlando a venda de gás e água na favela. Rogério foi o braço direito de Nem, o antigo chefe do tráfico na Rocinha, preso desde 2011. Os antigos aliados viraram rivais e, em setembro desse ano, da cadeia, Nem ordenou que seu grupo invadisse a favela, o que deu início a uma guerra com o bando de Rogério. A disputa deixou 20 mortos e 14 feridos. As batalhas sangrentas levaram à realização de operações quase diárias com o reforço da Força Nacional de Segurança. Durante o cerco, Rogério 157 conseguiu fugir. Presidente da CPI da JBS Friboi, senador Ataídes Oliveira, do PSDB, pediu a prisão do ex-procurador Marcelo Miller. O pedido foi encaminhado à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Segundo o senador Ataídes Oliveira, que é da base do governo, a prisão de Marcelo Miller é necessária porque a CPI, depois de analisar os documentos incluindo inquéritos da Polícia Federal e quebras de sigilo bancário e telefônico, concluiu que o ex-procurador teve papel central no direcionamento da delação dos executivos da JBS. Na semana passada, durante depoimento na CPI, Miller admitiu que ajudou os empresários, mas que não cometeu crime, e declarou que fez uma lambança ao ajudar os irmãos Batista. A CPI da JBS é acusada de ser usada por governistas para desmoralizar as acusações apresentadas por Wesley e Joesley Batista contra políticos, entre eles o próprio presidente Michel Temer. A intenção dos parlamentares seria culpar integrantes do Ministério Público, como o ex-procurador-geral Rodrigo Janot. E esta não é a primeira vez que há um pedido de prisão contra Marcelo Miller. Em setembro, antes de deixar a Procuradoria-Geral, Janot solicitou ao STF a detenção do ex-colega. No entanto, o pedido foi negado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. O desempenho do Congresso Nacional é reprovado por 60% dos brasileiros. A maior reprovação dos parlamentares registrada pelo Datafolha. Segundo o levantamento, 60% das pessoas consideram ruim ou péssima a atuação dos 513 deputados e 81 senadores. Na edição anterior, realizada em março, a rejeição era de 50%. A aprovação do Congresso é de apenas 5%, também o pior número já registrado. Em março, 9% consideravam o trabalho dos parlamentares bom ou ótimo. 31% dos entrevistados acham o desempenho do Congresso regular. Na última pesquisa, eram 36%. Outros 3% não souberam dizer ou não responderam.
Em março, foram 5%. A reprovação dos deputados e senadores é maior entre os mais ricos, 74%, e entre as pessoas com ensino superior, 75%. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Lula, como se sabe, é o político mais honesto que Lula conhece. Mas a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Judiciário colocaram em dúvida sua honestidade. Correm contra o pajé do PT 9 processos criminais. Um inocente convencional faria questão de ser julgado rapidamente para demonstrar sua honestidade. Mas Lula revela-se um inocente sui generis. Num dos processos, referente ao caso do triplex do Guarujá, Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio de cadeia. Lula recorreu ao TRF4. Agora, está incomodado com a perspectiva de o julgamento do seu recurso ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. Lula acusa o tribunal de ser eficiente demais. Exige um julgamento mais lento. É como se Lula estivesse apaixonado pela interrogação que paira sobre sua cabeça. Os advogados de Lula, Cristiano e Valesca Martins, foram à Europa. Em encontros com parlamentares, advogados e acadêmicos, a dupla ataca a imagem do Brasil no estrangeiro. Atribui a suposta rapidez do TRF4 a uma hipotética perseguição a Lula. O mesmo tribunal já absolveu o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, numa ação penal em que Sérgio Moro o havia condenado. Mas para a defesa de Lula e para o próprio Lula, todos são suspeitos, inclusive os desembargadores. Só Lula é imaculado. Nesse ritmo, o condenado do PT será candidato não ao Palácio do Planalto, mas ao posto de mártir. Boa noite. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje o bloqueio de cotas em empreendimentos imobiliários no valor total de quase 13 milhões de reais do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do irmão dele, o deputado Lúcio Vieira Lima, os dois do PMDB. A decisão atende a um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que diz que as cotas pertencentes à família Vieira Lima em 7 edifícios em construção em Salvador foram adquiridas para lavar dinheiro ilícito. A decisão de Fachin atende ainda os bens imobiliários em nome da mãe de Gedel, Marluce Quadros Vieira Lima, que também é alvo de investigações da PGR. O Superior Tribunal de Justiça em Brasília aceitou hoje a denúncia por corrupção passiva contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, e outros 5 réus, entre eles Marcelo Odebrecht. A decisão foi unânime entre os 9 ministros da Corte Especial do STJ. O julgamento havia sido iniciado na semana passada, mas foi interrompido por um pedido de vista. Os ministros seguiram o voto do relator Herman Benjamin e tornaram o petista réu por corrupção passiva, mas sem a necessidade dele deixar o cargo de governador durante o processo. Pimentel é acusado de pedir e receber 15 milhões de reais em propinas para favorecer a construtora Odebrecht na época em que era ministro do Desenvolvimento do governo Dilma Rousseff. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a empreiteira teria sido beneficiada na obtenção de seguros de crédito junto ao BNDES para obras na Argentina e em Moçambique, com valores de R$1,5 bilhão de reais por intermédio do petista. Em nota, a defesa de Pimentel diz que a abertura do processo é uma oportunidade para que todos saibam que o governador mineiro é vítima de perseguição política. Os Estados Unidos são o primeiro país a reconhecer Jerusalém como capital israelense. O anúncio foi feito hoje na Casa Branca pelo presidente Donald Trump. Ele também anunciou oficialmente a mudança da embaixada americana para a cidade. Trump descreveu a ação como um passo há muito devido para avançar num processo de paz no Oriente Médio, atualmente congelado. Trump afirmou que, apesar da mudança, o governo americano continua comprometido com o processo de paz bilateral e equilibrado e que o reconhecimento de Jerusalém como capital não é uma tomada de decisão sobre as fronteiras contestadas por palestinos e israelenses. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, agradeceu o apoio americano
americano, reforçando sua importância histórica, e disse que, apesar do reconhecimento, nenhuma das áreas consideradas sagradas por católicos, muçulmanos e judeus sofrerá qualquer alteração em seus acessos. A mudança da embaixada para Jerusalém foi uma promessa de Trump na campanha presidencial. Os preparativos para a transferência começam daqui a 6 meses, mas o processo deve levar anos para ser concluído. A decisão isolada de Trump repercutiu mal no mundo inteiro. Mesmo os aliados dos Estados Unidos reagiram com preocupação. O presidente francês Emmanuel Macron deplorou a decisão americana e disse que ela contraria o direito internacional. Lideranças do Reino Unido, Alemanha e União Europeia afirmaram que a decisão americana foi uma péssima ideia e a questão deveria ser decidida entre as partes envolvidas no seu devido tempo. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, voltou a dizer que as ações americanas podem trazer consequências graves para a região e podem até ser o beijo da morte nas negociações de paz. O governo do Egito também se opôs à decisão e fez um apelo para que Trump não complique a situação na região. A Turquia ameaçou suspender contatos diplomáticos com Israel e pediu uma reunião da cúpula muçulmana da região para discutir reações à decisão americana. Na Palestina, o Fatah afirmou que Trump cruzou uma linha vermelha perigosa e prejudicou os processos de paz e as relações americanas no Oriente Médio. Os palestinos do Hamas afirmaram que se abriram as portas do inferno e todas as opções de defesa do território sagrado estão na mesa, inclusive as violentas. O Papa Francisco já havia afirmado que a situação de Jerusalém deveria permanecer inalterada, para o bem de todos os fiéis e todas as religiões. E após o anúncio de Trump, agora à noite, 8 dos 15 países integrantes do Conselho de Segurança da ONU pediram uma reunião emergencial para falar sobre a decisão do presidente americano. França, Reino Unido, Bolívia, Egito, Itália, Senegal, Suécia e Uruguai teriam feito apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Ele declarou que as medidas unilaterais podem colocar em risco as chances de paz entre israelenses e palestinos. Guterres disse que vai analisar o pedido. Voltando aqui para o Brasil, o Ministério Público Federal processa ex-integrantes do Conselho de Administração da Petrobras por irregularidades na política de preços dos combustíveis entre 2013 e 2014. Entre os envolvidos na ação estão o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster. A Procuradoria da República do Rio de Janeiro moveu ação civil pública por improbidade administrativa contra os ex-ministros da Fazenda e Planejamento, Guido Mantega e Miriam Belchior, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, e outras 5 pessoas do Conselho de Administração da estatal. Eles são acusados de manipular os preços de gasolina e diesel para controlar a inflação em 2013 e 2014. Na ação, o Ministério Público afirma que a única explicação para não haver mudança nos preços dos combustíveis é que o Conselho estava adiando os reajustes a fim de aguardar as eleições presidenciais, de forma a evitar que eventual aumento da inflação decorrente de reajustes prejudicasse a candidatura à reeleição da então presidente da República, Dilma Rousseff. Os procuradores também pedem a condenação da União Federal ao ressarcimento dos danos causados à Petrobras por abuso de poder, já que a estatal teria sido usada indevidamente para combater a inflação. Governo faz nova ofensiva para tentar aprovar ainda este ano a reforma da Previdência na Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, vê pressão em deputados e critica a divulgação da contagem de votos. Hoje, Temer tomou café da manhã com líderes da base aliada. Foi mais uma tentativa para aprovar a reforma da Previdência, considerada prioritária para o Planalto. O vice-líder do governo estima que há como certos 290 dos 308 votos necessários. Hoje você acaba sabendo, não, nós temos voto, temos gordura para queimar até semana que vem, buscar o restante dos votos que são necessários. Temos. De uma forma geral, acho que os ventos estão todos a nosso favor.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, principal articulador da reforma, criticou a divulgação dos números. Segundo ele, é preciso fazer a contagem, mas sem gerar publicidade. Eu acho que ficar falando número, eu acho que não ajuda muito ao processo de convencimento dos deputados. Fica parecendo uma pressão sobre os deputados, isso não é bom porque essa é uma matéria difícil, fundamental, e a gente precisa ter muito diálogo e muita paciência para que ela possa avançar na Câmara dos Deputados. A proposta da reforma chegou ao Congresso Nacional há quase um ano, mas o governo encontra resistência principalmente dos aliados que, de olho nas eleições do ano que vem, classificam as mudanças como impopulares. Hoje, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, condenado no mensalão petista, disse que o partido fechou questão sobre o apoio, o que significa que os deputados que votarem contra a orientação poderão ser punidos até com a expulsão. Já o PSDB, que andou dividido em relação à permanência no governo, diz que o eventual fechamento só será decidido após a divulgação do texto final e a previsão de data para a votação. O presidente interino da legenda, Alberto Goldman, disse que há no partido deputados que ainda não têm convicção da necessidade das mudanças previstas na reforma da Previdência. O apoio do PSDB à reforma é considerado essencial pelo Planalto. A oposição criticou as movimentações do governo. Está literalmente tentando comprar votos no parlamento, oferecendo todo tipo de vantagens para deputados que se disponham a acompanhar o governo nesta medida absolutamente negativa para o nosso país. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei que aumenta a pena para o motorista embriagado que provocar acidente com morte. O texto já havia passado pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial. Pela lei em vigor, a punição para quem provocar acidente fatal ao volante é de 2 a 4 anos de detenção, além da suspensão do direito de dirigir. A proposta inclui ainda a punição de 5 a 8 anos de reclusão para o homicídio culposo, quando não há intenção de matar, cometido por motorista embriagado. O Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira de 7,5% para 7% ao ano, menor nível da história. Esta foi a 10ª vez seguida que o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic. No comunicado divulgado após a decisão, o Copom indicou que uma nova redução da taxa básica de juros pode ser adequada caso o cenário econômico evolua conforme a expectativa do Banco Central. A próxima reunião do Copom acontece em fevereiro do ano que vem. O presidente Michel Temer divulgou agora há pouco um vídeo comemorando a queda da Selic para o menor patamar dos últimos 31 anos. Segundo o presidente da República, o corte dos juros reflete uma clara melhora na economia brasileira. Vocês sabem que é a 10ª redução de juros no nosso governo, que tem 1 ano e meio. E, portanto, com estes juros mais baixos, evidentemente que fica mais fácil para viver, mais fácil para trabalhar, mais fácil para comprar, mais fácil para morar. Porque, naturalmente, isto reduz também os juros de todo o sistema bancário. Então, nós temos esta boa notícia, fruto precisamente do que o governo está fazendo ao longo do tempo e que é em benefício de você, consumidor, você que vive do trabalho, você que vive do cotidiano, você que vive do dia a dia. Não posso deixar de comemorar com você esta decisão. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Pesquisas do Datafolha mostram que os brasileiros comuns estão ainda muito pessimistas com o futuro da economia, apesar de toda a conversa de que o país se recupera. É verdade que o desânimo diminuiu um pouquinho desde meados do ano passado, quando ainda 80% das pessoas achavam que a situação econômica do Brasil tinha piorado. Mas os pessimistas ainda são 60%. Dá para entender bem. Uma recuperação de uma crise ruim, mas normal, parece com a cura de uma infecção feia, em que a pessoa toma antibiótico e repousa e sai para a vida. Nesta crise, parece que fomos atropelados por um caminhão, pegamos tétano e ainda infecção hospitalar. A recuperação da economia é muito desigual também. Nesta semana, soubemos pelo IBGE que a indústria de veículos cresceu 20% neste ano, mas a indústria de comida não cresceu. As vendas dos hipermercados e supermercados neste ano ainda não cresceram em relação ao ano passado também. Os números das montadoras que saíram hoje mostram detalhes dessa recuperação capenga. A produção aumentou quase 1/3 em relação a 2016, mas quase metade desse aumento foi vendido para fora do país.
Há um pouquinho mais de trabalho, mas os empregos novos são ruins, precários e pagam pouco. A reforma trabalhista começa a dar notícias assustadoras, embora se trate de poucos casos ainda. E depois de mais de 3 anos de crise, a vida praticamente apenas parou de piorar para a maioria das pessoas comuns. A recuperação da economia é concentrada na agricultura, nas montadoras, na produção de ferro e petróleo. Apenas agora, no final do ano, o consumo começa a acelerar de modo mais relevante. Então, dá para entender por que o povo ainda está furioso ou deprimido. Boa noite. O governo de São Paulo entregou a primeira parte da reforma do Museu da Língua Portuguesa, 2 anos após um incêndio que praticamente destruiu o prédio. A recuperação da fachada da Estação da Luz, onde fica o museu, foi marcada pela volta ao funcionamento do antigo relógio da torre. Mas a reabertura ao público está prevista para o 2º semestre de 2019. Ao meio-dia, o relógio da Estação da Luz voltou a tocar. Foram meses de trabalho no restauro da estrutura da torre. Augusto, que cuida da manutenção desde 1977, estava aliviado. Agora tá beleza, ficou bonito, né? A fachada, tudo, né? Agora tá beleza. A fachada do prédio está pronta. Foi restaurada e tem as cores originais da construção. O incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa no dia 21 de dezembro de 2015 também consumiu parte do importante patrimônio arquitetônico da cidade. A Estação da Luz foi inaugurada em 1901. O museu abriu em 2006 para apresentar as origens e a história da língua falada por 270 milhões de pessoas no mundo. Nós vamos entrar pela primeira vez no prédio onde ficava o museu e a gente vê que ainda há marcas do incêndio, como essa porta que está praticamente destruída. E essa não é a única lembrança que vai ficar de todo esse incidente aqui no museu. Nós estamos entrando agora na sala onde ficava parte da exposição e toda a madeira que foi utilizada para recuperar as janelas já estava no prédio. 85% das esquadrias foram feitas com madeira dos escombros. Como ela era muito grossa, então ela pegou fogo e só pegou fogo uma pequena camada. Então nós tiramos essa camada e aí a seção que sobrava ainda da madeira era suficiente para você desdobrar em peças menores, porque as esquadrias precisam de seções menores. Então a gente conseguiu usar a peroba do campo e a peroba rosa, madeiras de 100 anos, para fazer todas as esquadrias. O museu deve ficar pronto em 2019. O restauro vai custar 65 milhões de reais. O seguro cobriu pouco mais do que a metade deste valor, 34 milhões. O restante vem de empresas privadas com recursos de leis de incentivo à cultura. Sem detalhar os motivos da diferença, o secretário estadual de Cultura disse que o novo museu será melhor. Vai ser mais avançado. Nós vamos testemunhar a criatividade brasileira em ação. Eu acho que vai ser muito mais bacana. O movimento de mulheres que denunciaram o assédio foi escolhido personalidade do ano pela revista americana Time. O anúncio hoje reconhece o trabalho do grupo, conhecido como as Quebradoras do Silêncio, como uma ferramenta importante para aumentar a conscientização sobre a importância do combate ao assédio sexual e o estupro no mundo. Em editorial, a Time, que faz uma capa especial com a escolha todos os anos desde 1927, homenageou todos os que fizeram denúncias, independente do gênero, e contribuíram para que o assunto ganhasse o protagonismo que levou ao afastamento de figuras públicas denunciadas, como o produtor hollywoodiano Harvey Weinstein e o ator Kevin Spacey, entre outros. O governo do Uruguai concedeu a extradição de 2 brasileiros acusados pela força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro de lavar grande parte da propina obtida através do esquema de corrupção que seria chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral do PMDB. Os doleiros Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony, estão presos desde março no Uruguai, após o juiz Marcelo Bretas expedir mandado de prisão contra a dupla. De acordo com os advogados dos brasileiros, assim que receber a notificação do Uruguai, o governo brasileiro terá 30 dias para providenciar a transferência de ambos para o Brasil. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite.
para você. Fica agora com Rony Von no Tudo Seu. Neste domingo, 8h30 da noite, Boris Baer entrevista os melhores profissionais do ramo no programa Seguro. Assista agora, Todo Seu.